A origem do visagismo. Quem criou? Quem aplicou? E por que isso importa? Olá, tudo bem? Como vai? Aqui você entende a origem das coisas. Porque quando você entende o porquê, você nunca mais olha da mesma forma. Então, durante muito tempo, o corte de cabelo ele tinha uma única função, que é a higiene, o padrão social, o costume da época. O cabelo dizia a época que a pessoa estava ali localizada e também o grupo que ela pertencia. Mas não dizia quem a pessoa era, não tinha identidade. O corte ele seguia uma repetição, ele era padronizado, não tinha a leitura. No início do século XX, principalmente ali na Europa, várias áreas começaram a se cruzar. A psicologia, a arquitetura, a estética, a arte. Aí começa a surgir uma pergunta. Por que as formas provocam sensações diferentes nas pessoas? Que sensação passa uma linha reta? Que sensação passa para você uma linha curva? Essa pergunta muda tudo. Pintores, escultores, eles já sabiam disso. A linha reta, ela transmite força, transmite segurança, transmite estabilidade. Tanto que tu vê os edifícios todos construídos em linhas retas. A gente está num prédio aqui de 30 andares, mais ou menos. Ele passa segurança. O que a linha curva transmite? Ela transmite suavidade. Ela transmite mais acessibilidade. Que é por isso que a grávida tem aquela barriga redonda. Ninguém nasce com uma barriga quadrada, não é isso? Ela é redonda porque ele fica mais aconchegante, mais acolhedor. É por isso que o anjo, o homem com o cabelo cacheado, ele fica com a cara mais de bonzinho. O anjinho, você vê, ele é louro e tem aqueles cachinhos dourados. Então ele transmite aquela imagem de bonzinho. Então, para o homem que quer passar segurança e autoridade, é bom ter mais linhas retas no corte. Aí já entra mais a intenção do corte. É por isso que o visagismo é tão importante. E em algum momento, alguém percebeu isso. Que o rosto humano ele é composto de formas. E se o rosto tem formas, ele também comunica. E é aqui que entra Claude Joulard. Mas afinal de contas, quem foi Claude Joulard? Ele é o cara que conceituou o visagismo. Eu já percebi que tem muita confusão com Fernand Aubry e Claude Joulard. Dizem que foi o Fernand Aubry que criou, mas não foi. Claude Joulard foi o cara que conceituou o visagismo. E vou explicar a diferença dos dois. Claude Joulard, ele não cria o corte de cabelo visagista. Ele cria o pensamento. Ele percebeu isso daí e criou o visagismo. Ele organiza o visagismo como estudo da imagem humana. Ele une a arte, a psicologia, a proporção e a forma para responder uma pergunta simples. O que esse rosto comunica? É aqui que nasce o visagismo como conceito, não como moda. Mas esse conceito ainda não estava no salão. Quem leva o visagismo para a área da beleza, para o cabelo, aí sim, é o Fernand Aubry. Fernand Aubry. Ele pega a leitura do rosto e transforma na prática profissional. Aí sim o cabelo passa a ser visto como moldura. O corte para de ser só forma e passa a ser intencional. E é muito importante você entender isso com clareza. Claude Joulard, ele cria o conceito, ele conceitua o visagismo. E o Fernand Aubry, ele aplica o conceito na beleza. Então, para você entender a diferença dos dois, o Claude Joulard, ele cria a base, ele fortalece ali o conceito de visagismo. E o Fernand Aubry, ele leva o visagismo para a cadeira do salão. Ali em 1937, mais 30, 37. A partir daí, nada mais é aleatório. Linha, volume, proporção, tudo passa a comunicar alguma coisa. O corte, ele para de ser repetição e passa a ser leitura. O visagismo nasce então para responder uma pergunta antiga. O que essa imagem comunica? E não é sobre certo ou errado, é sobre a coerência da imagem. E se você chegou até aqui, é porque esse assunto faz sentido para você. Porque quando você entende a origem das coisas, a imagem deixa de ser aleatória. Já se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você ser notificado para as minhas próximas aulas.